Olá pessoal, vamos fazer uma live importante hoje, falar um pouquinho aqui como a pandemia impactou o setor de franquia. Eu estou falando de 2020, falar um pouquinho sobre resultados do ano passado em relação ao ano anterior, lembrando que ano passado foi pandemia e 2019 não. Vamos esperar o pessoal chegar. A Juma da Nação está aqui já, estou vendo. Matheus, bem-vindo. Regina, Jorge, Bruna, bem-vindos a todos. Vou começar aqui falando sobre franquia. Meu sócio Leonardo Bortoleto, sempre presente aqui, Léo. Muito bom, do Clube de Permuta. Para quem não sabe, eu sou franqueado do Clube de Permuta, uma franquia de serviço, uma franquia diferente, não tem loja, não tem ponto físico, só tem uma estruturação de negócio, uma plataforma de tecnologia que possibilita a gente fazer permutas multilaterais entre empresas. O Léo foi um vencedor criando essa plataforma, tem mais de 20 franquias no Brasil e eu comprei uma parte da sociedade da franquia aqui, que foi o Chico, meu sócio aqui, que trouxe. Hoje foi um almoço do clube, foi super positivo o almoço. Vamos lá, esperando o pessoal entrar. Jorge já está aqui, para eu começar a falar um pouquinho aí sobre como essa pandemia impactou no setor de franquia, no franchising como todos. Bom, vamos lá, bem-vindo a todos. Pessoal, é sempre importante falar, né, que a pandemia, obviamente, ela impactou todos os setores da economia, com algumas exceções. O agronegócio, por exemplo, parece que não tem crise, mas essa pandemia foi uma coisa sem precedente na história brasileira e do mundo, né? Pelo menos não na história recente. Nem a gente, nem os nossos pais, nem os nossos avós passaram por um momento tão difícil, um momento em que a gente teve que fazer um fechamento de diversas atividades econômicas por conta de uma pandemia, né, em cima de um vírus que ainda ameaça a saúde, né, de muitas pessoas. Então, a gente sabe da gravidade, mas desde o início a gente vem falando o impacto. Isso precisa ser falado, isso precisa ser discutido, isso precisa ser mensurado, para a gente entender qual foi esse impacto e para onde que a gente vai. Eu quero aqui falar para vocês como que isso impactou o setor de franquia. E a primeira pergunta, eu quero que vocês me respondam aí, que participe, impactou ou não impactou? E a resposta é sim, impactou. O setor de franquia também. O setor de franquia, pela primeira vez na história, foi impactado por essa crise que a gente teve no nosso país. Pela primeira vez, né? Desde que o franchising foi fundado, foi iniciado, desde que as pesquisas foram feitas de avaliação do faturamento geral do franchising, pela primeira vez na história, 2020 foi pior do que 2019. Então, o franchising passou por diversas crises. A última, antes da pandemia, a crise do governo Dilma, por exemplo, e sempre o franchising cresceu. Nunca fomos impactados por nenhuma crise no Brasil, com exceção da última. Então, nós fomos sim impactados na dimensão de 10,9%. O franchising em 2019 faturou 186 bilhões de reais. 186, olha o tamanho do franchising, quase 200 bilhões é a dimensão do franchising na economia brasileira, muito relevante para a economia, para os empregos, para o PIB do Brasil. E a gente teve um impacto negativo para 2020, o franchise faturou 167 bilhões. Ainda assim, um faturamento relevante. E no ano passado, o franchise faturou então 167 bilhões. O que é esse faturamento, Alexandre? É a soma do faturamento de todas as franqueadoras. Então, um resultado ainda muito significativo, mas 10,5% menor. Então, pela primeira vez na história, o franchising perdeu o faturamento de 2020 em relação a 2019 e essa perda foi na dimensão de 10%, mais de 10%, o que é significativo. Mas eu acho que esse número é um número que mostra ainda a segurança do franchise. Se você olha para o varejo geral, para as empresas independentes, o resultado
foi muito pior, né? Vendo muita gente conhecida aqui, dando um alô para todo mundo aí. Em unidades franqueadas, quanto que o franchising perdeu? Será que perdeu? Será que fechou mais unidades do que abriu? O que você acha? Né? Será? Quantos por cento das lojas foram fechadas no ano de 2019? Vamos lá. Do total de unidades franqueadas, o que é unidades franqueadas? Lojas, operações funcionadas, unidades franqueadas, a gente teve 6,6% a mais de unidades. Então a gente teve novas unidades que foram abertas. Essas unidades representaram 6,6% do total. Mas a gente teve 9,2% de unidades fechadas. Então a gente teve um saldo negativo de 2,6%. Então a gente teve 6,6% a mais de crescimento positivo e 9,2% de crescimento negativo. Olha só, quase 10% das unidades franqueadas fecharam. De cada 10 franquias abertas, uma fechou e 6 abriram. O que mostra também uma renovação. O saldo foi, pela primeira vez na história, negativo em 2,6%. Então o franchising também foi muito impactado. De 160 mil unidades franqueadas, a gente teve um decréscimo para 156 mil unidades franqueadas. Isso, número de 2019 em relação a 2020. Mas, pessoal, eu queria dizer que é impressionante ainda esses números, né? A gente teve a maior crise da pandemia da nossa história. A gente passou meses sem faturamento ou com faturamento muito pouco. O franchise está no setor que mais sofreu, né? Alguns setores da economia, como o agronegócio, por exemplo, não sofreu essa pandemia. O varejo sofreu, o comércio e serviço cresceu, o franchise está muito em cima do comércio e serviço. E mesmo assim, a gente teve um saldo negativo de unidade em apenas 2,6%. Um saldo relativamente alto, mas esperado de fechamento, quase menos 10% das unidades foram fechadas, mas uma renovação. Enquanto tem gente fechando, tem gente abrindo, a gente teve um aumento, né, de unidades abertas em 6,6%. Isso mostra muitas vezes o sentimento das pessoas em relação a essa pandemia, né? Aquela pessoa que é impactada muito por notícias negativas e muitas vezes toma a decisão de fechar no momento ruim, de vender o negócio quando está em baixa, enquanto outras pessoas pensam, né, em comprar quando está em baixa, em abrir novas unidades, sabendo que a gente vai ter oportunidades boas, né, negociações baratas, pontos de locação mais baixo. Esse é o momento de entrar. Eu aumentei o meu número de unidades, então eu fiz parte dessas pessoas que olharam, né, ainda com um certo receio, obviamente com um certo medo, principalmente nos primeiros meses, mas eu logo vi que isso era passageiro e não tem como não ser passageiro, né, senão é o fim da humanidade. A gente teve uma reação que poderia ser mais rápida, mais lenta, acabou sendo mais lenta, mas muito em breve a economia vai crescer. Eu tenho certeza que o franchise esse ano cresce e talvez cresça os 10% que caiu em 2020. Se não crescer, vai crescer próximo disso. Então, provavelmente no final de 2021 a gente vai estar faturando no franchise como um todo perto do que foi 2019, né? O que mostra uma reação muito grande e o que mostra um benefício de estar dentro do setor de franquia, né? Eu fiz uma live aqui na segunda-feira dessa semana com a Patrícia, uma das primeiras franqueadas do Girafas, e ela falou muito isso. É muito bom estar dentro de uma franqueadora, é muito bom porque em momentos difíceis a gente tem orientação do que fazer. Se você está sozinho, né, se você está no mercado de empreendedor, se você tem uma loja só sua, imagina passar por uma situação como essa, você não tem com quem falar. Então é muito bom você estar dentro de um universo, né, de empreendedores que trabalham no mesmo negócio com uma estruturação de uma equipe profissional, de uma franqueadora para tomar as decisões e as orientações no momento difícil. Isso faz com que a gente se anime a ficar. E isso faz com que o franchise, apesar de ter tido pela primeira vez na história um resultado negativo, ele teve um resultado muito melhor do que a média no varejo. Muita gente entrando aqui, dá um alô para a Queca aqui, Érica, nossa franqueada lá do Girafas, Natan Baril, maior advogado, sempre falo isso, sempre está me acompanhando aqui nas lives do universo do franchise no Brasil, grande amigo Natan Baril está aqui acompanhando
com a gente também. O Marcos colocou aqui, momento de investir. Um dia chego nesse nível. É isso aí, Marcos. Talvez você tenha chegado agora nesse nível. Esse é o momento de investir, porque a gente está com os ativos lá embaixo, é que nem numa bolsa. É melhor comprar quando está embaixo do que está em alto. Um bom empreendedor consegue entender isso e esse é o momento de entrar. Em 2012, 2013, quando o Brasil estava crescendo muito, né, de uma forma um pouco até artificial, a gente fez contratos de locações terríveis. Você entrava numa praça de shopping, uma praça de alimentação de shopping, por exemplo, se você não fechasse aquela loja naquele aluguel que estava sendo proposto, em uma semana a praça de alimentação já tinha fechado. Como que você vai negociar um bom contrato de locação, por exemplo, nesse cenário? É terrível. Quem fechou o contrato de locação quando o Brasil crescia em 2010, 11, 12, fez um péssimo negócio. E logo depois veio a crise Dilma. Então, comprou em alta e logo veio baixa e a gente continuou em baixa, cresceu um pouquinho e agora caiu de novo. Essa é a hora de entrar. E por isso que a gente teve 6,6% de unidades abertas no ano passado, apesar de ter tido quase 10% de fechamento. Então, o que eu quero dizer aqui, pessoal, que sim, o franchising sofreu com essa pandemia. Sim, não foi bom. Sim, pela primeira vez na história a gente teve um crescimento negativo. Não tinha como não ser, mas a gente perdeu só 10% do faturamento. Imagina, pessoal, hoje, olhando de hoje, às vezes não dá para a gente entender a dimensão do que a gente viveu. Mas as pessoas no início da pandemia, no ano passado, falavam que os shoppings não iam reabrir. Imagina você ter um shopping com fluxo de centenas de milhares de pessoas. De um dia para o outro você fecha as portas. Você passa 3 meses fechado. As pessoas achavam que essas centenas de milhares de pessoas não iam voltar. E era até um pensamento racional. Será que o hábito não vai mudar? É o novo normal, acabou, não existe mais shopping. Era esse o pensamento das pessoas há um tempo atrás. E isso não aconteceu. Os shoppings reabriram e o movimento está voltando. Está voltando. Muitos shoppings já recuperaram. Alguns shoppings mais rápido, algumas cidades mais rápidas. As cidades que foram menos restritivas estão super rápidas. Outras, como São Paulo e BH, que foram muito restritivas, está difícil, né? E não tiveram um resultado melhor, inclusive em relação a índices pandêmicos. Mas enfim, não quero entrar nesse assunto agora. Mesmo assim ele tem recuperado. Então olha só o poder do varejo, o poder do franchising no Brasil. É impressionante, ter vivido isso é ruim por um lado, tempos difíceis, mas é bom em termos de aprendizado de que o varejo é forte. Se um shopping fica 3 meses com porta fechada, abre no 4º mês e as pessoas voltam a ter o costume de consumir ali. Então isso é uma pujança muito grande. O franchising só caiu 10% no ano passado e de novo eu estou aqui fazendo uma previsão para vocês. Acho que a gente cresce perto de 10% esse ano. Poderia crescer mais, né? Obviamente que a gente ainda não está com a situação da pandemia resolvida, infelizmente, mas até perto do final do ano eu acho que isso vai ser resolvido. Antes de encerrar essa live, quero falar também um pouquinho sobre segmentos, tá? Existiram alguns segmentos que cresceram durante a pandemia e é impressionante como existiram. Então vou falar alguns crescimentos sobre segmentos aqui para vocês. Segmento de hotelaria e turismo foi o segmento que mais caiu, né? E não tinha como ser diferente, caiu 50%. Então do que faturava em 2019 e 2020, faturou a metade, caiu 50% o crescimento desse setor. Alexandre, vai deixar de existir? Lógico que não, vai voltar. Mas muitas empresas, inclusive franqueadoras, com certeza deixaram de existir desse segmento porque não estavam preparadas para uma queda tão grande, né? Lamentável isso. O segmento de entretenimento, outro segmento bastante relevante dentro dos segmentos do franchise, caiu 30%. Uma queda expressiva também. Segmento como moda também caiu 20%. Foi um segmento que caiu muito, apesar de estar recuperando já num ritmo muito bom. Segmentos como alimentação, educação caíram em torno de 10%. Desculpa, moda e alimentação caiu em torno de 10%. Educação e alimentação caíram 10%. Moda caiu 20%, caiu um pouquinho mais, mas já está recuperando. Saúde, beleza, bem-estar, cresceu 3%. Olha só, então existiram segmentos que faturaram mais em 2020 e 2019.
foram segmentos que foram afetados positivamente por conta da pandemia, né? Segmentos que estão ligados ao bem-estar, à saúde, né? Eles cresceram 3%, né? Foi o caso da Biomundo, que eu estou envolvido, cresceu em 2020, faturou mais em 2020 do que 2019, apesar de ter tido problema, obviamente, também em algumas unidades de shopping em algumas cidades, mas mesmo assim, na soma total do faturamento, cresceu, assim como o setor inteiro de saúde, beleza e bem-estar. Agora, qual foi o segmento que mais cresceu no ano de 2020? Foi o segmento de casa e construção, né? Muita gente fala, pô, as pessoas começaram a investir na sua casa, porque passaram a ficar mais tempo na casa. Isso é comprovado em termos de número. O setor de casa e construção cresceu 12,8%, um crescimento pujante, né? Um crescimento muito maior do que a média histórica desse segmento. Então o setor de casa e construção foi beneficiado. Alexandre, então vamos todo mundo investir nesse setor? Não, não é por isso que a gente vai investir nele, não é por isso que os outros setores não são setores que a gente deve investir. Talvez o contrário, são setores que estão em baixa e tem ali talvez boas oportunidades, talvez até como um repasse dentro dessas franquias, porque tem alguns franqueados que cansaram, que estão insatisfeitos, talvez é a hora de comprar, porque certamente os setores que caíram serão os setores que mais vão crescer, porque a base é menor. Então esses setores vão voltar crescendo certamente muito bem a partir do segundo semestre. Alguns já estão crescendo, alimentação, moda, já estão recuperando, educação. E depois vem, eu acho que mais para o ano que vem, com uma força maior, os segmentos que esses sim sofreram, como hotelaria, turismo e entretenimento. Casa e construção cresceu muito, não quer dizer que não vai, acho que continua crescendo, e acho que continua sendo bom, assim como era também antes da pandemia. O importante é você que quer escolher uma franquia, escolher o segmento que você tem uma certa afinidade no trabalho que você tem que realizar, e aquela franquia que está se destacando dentro daquele segmento é a melhor escolha para você. É isso, pessoal. Queria dar esse resumo para vocês. O franchising, sim, sofreu um pouco, não tinha como ser diferente, mas diante da circunstância, diante de uma crise sem precedente, né, que atingiu o mundo inteiro, a gente ter perdido só 10% do faturamento, o resultado médio do franchising foi positivo em relação ao que poderia ter sido, e foi bem mais positivo do que o empreendedorismo independente, as lojas independentes de varejo, por exemplo, que não estão envolvidas dentro de uma marca que acaba protegendo, né, os seus franqueados. Obrigado pelo acompanhamento, me sigam aqui, contem comigo e vamos em frente. Forte abraço a todos.